Pessoal, nesse vídeo nós vamos criar então um programa utilizando a linguagem C para resolver uma equação completa do segundo grau. Tá? Eu coloquei na tela aqui então para a gente trabalhar. Nós vamos seguir naquela mesma pegada que a gente vem estudando. Nós vamos primeiro levantar quais são as informações que eu preciso para resolver o meu problema. Vou definir o que eu preciso resolver. Depois a gente pensa em uma solução, depois a gente parte para uma implementação e aí, por fim, a gente testa a solução que a gente desenvolveu. Tá? Lembrando que a gente está começando em programação, então o ideal é que a gente não parta diretamente já para o código e acabe às vezes se distraindo ou fique às vezes perdido tentando escrever um código de uma solução que a gente não parou para pensar na solução. Então o ideal é que a gente crie primeiro essa linha de raciocínio e depois a gente parte para a implementação do programa. Bom, nesse programa aqui, o que eu tenho então de informação? O que eu preciso de informação para resolver esse problema? E aí a gente dando uma lida aqui no enunciado, a gente vê que é efetuar a leitura de 3 valores numéricos representados pelas variáveis A, B e C. Então eu sei já que como informação aqui, a gente precisa saber o valor de A, o valor de B, o valor de C. Tá? Sem essa informação, não tem nem como eu começar a resolver o problema. Tá. Depois a gente vai processar o cálculo da equação completa de segundo grau. Então, é uma equação completa. Tá? Eu acessei um site, deixa eu mostrar para vocês. Esse site aqui, Brasil Escola, para a gente poder entender o que é uma equação do segundo grau, quando que uma equação é completa. Então aqui ele fala para a gente, a equação do segundo grau é classificada como completa quando todos os coeficientes são diferentes de zero, ou seja, A é diferente de zero, B é diferente de zero e C é diferente de zero. Então isso é uma informação importante para a solução do meu problema. Tá? Então eu tenho que garantir aqui depois que A é diferente de zero, B é diferente de zero e C também é diferente de zero. Tá? A gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação. Então volto lá no site e vamos ver qual que é a fórmula de Bhaskara. Então, como resolver equações de segundo grau. Método de solução para equações completas. Beleza? O método conhecido como método de Bhaskara. Está aqui a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. E o delta é B ao quadrado menos 4AC. Então isso aqui também é importante para a gente. Vamos colocar aqui, para resolver. Então o X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. E delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. O que eu preciso achar? Eu tenho que encontrar, então, as soluções da equação. Tá, mas ele me fala aqui, o seguinte: considerar para a solução do problema todas as possíveis condições para delta. Quando delta é menor que zero, não há solução real. Então, não há solução. Quando delta é maior do que zero, há 2 soluções. E quando delta é igual a zero, há uma solução. Já tenho algumas informações, já sei o que eu estou buscando, Nesse início, pessoal, é importante vocês entenderem isso. Eu só estou entendendo o problema. Mais uma vez, não falamos de linguagem de programação,
não falamos quais são as estruturas de programação que a gente vai utilizar para resolver esse problema. A gente não está preocupado com nada disso. A gente está preocupado em entender o problema que a gente precisa resolver. A gente vai depois implementar, vai transformar isso em um programa de computador. Mas o mais importante é essa parte inicial. Tá? Sem essa parte inicial, sem entender o problema que você precisa resolver, não adianta, você vai transformar o quê em um programa de computador? Então não adianta o cara chegar, abrir uma ideia de programação, a gente está usando aqui o CodeBlocks, abre o CodeBlocks, vou resolver esse problema aqui. Se você não sabe resolver o problema sem o computador, a gente já viu que o nosso trabalho de programador muitas vezes é ensinar para o computador como que ele resolve um problema, tá? Vamos continuar a leitura aqui. Lembre-se de que é completa a equação de segundo grau que possui todos os coeficientes a, b e c diferentes de zero. Isso a gente já garantiu aqui. O programa deve apresentar respostas para todas as condições estabelecidas para delta. Beleza, agora eu já consigo partir para o passo 3. Vamos dividir aqui. Meu passo 3 é pensar em uma solução. Aqui não era soluções, não. Aqui é incógnitas. Eu emocionei. Vamos lá, então. Na terceira etapa aqui da nossa abordagem, a gente pensa em uma solução para o problema. E aí, ó, de cara, eu sei que na minha solução eu preciso ler o valor de A, B e C. Tá? Eu tenho que conhecer esses valores aqui primeiro. Continuando, depois que eu ler esses valores aqui, eu já posso verificar se é uma equação completa. Então eu vou verificar se A é diferente de zero e B é diferente de zero e C é diferente de zero. Certo? Só se isso aqui for verdade é que eu vou resolver o meu problema. Certo? Se isso aqui não for verdade, não é uma equação completa do segundo grau, né? Tá aqui, ó, tava na informação do exercício pra gente. Joia. Então, já li os valores, é uma equação completa. O que eu faço, então? Eu preciso primeiro, ó, eu tenho essa fórmula aqui, é a fórmula de Bhaskara. Mas essa fórmula aqui depende do delta. Então, primeiramente, eu vou calcular esse delta. Então, eu vou fazer um delta aqui, né, que vai ser igual ao meu b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Joia. Baseado no valor de delta, eu tenho soluções possíveis, né? Eu tenho diferentes desfechos para a solução desse problema. Quais que são esses diferentes desfechos? Bom, a gente pode verificar o seguinte, ó. Se o delta, que eu calculei ali em cima, for, vamos pegar aqui, menor que zero, se ele for menor que zero, não há solução. Se o delta for maior do que zero, ou se ele for igual a zero, vamos pegar igual a zero, né, que é uma solução só. Se ele for igual a zero, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o nosso as nossas raízes, né? Mas aí é uma raiz só. Então, se o delta for igual a zero, a gente calcula o nosso x. Qual que é o meu x? Olha, eu vou ter que x é igual a menos b mais nada, né? Raiz de zero é zero, então é menos b dividido por 2a. Como o delta é igual a zero e eu só tenho uma solução, aí aqui eu já posso apresentar na tela, né, o valor de x. Pronto, uma solução. Agora, se o delta
Nem preciso comparar, né? Se ele não é menor, se ele não é maior, então não preciso. Posso colocar já um senão aqui. E aí eu tenho que calcular o x e o x', né? Então eu vou fazer aqui o x, continuar aqui, ó, no cantinho. Que x é igual a menos b mais a raiz do delta dividido por 2a. E o x' é igual a menos b menos a raiz de delta sobre 2a. E aí eu vou mostrar x e o x'. Pronto. Com isso eu resolvo o meu problema, tá? E se isso aqui não for verdadeiro, né? Eu posso colocar um senão aqui ainda, ó, e dizer que, nesse caso, não é completa. Não é completa. Pronto. Pessoal, isso aqui é só um rascunho mesmo. Aqui é livre, né? Aqui a gente faz... Aqui eu já coloquei em ordem, vamos dizer assim, o meu raciocínio. Eu já tenho aqui os passos que eu vou usar para implementar. Aí agora eu vou lá para o programa, né? Vou lá para a IDE de desenvolvimento e vou transformar essa solução que a gente fez em um programa de computador. Mas, mais uma vez, pessoal, a parte mais importante da solução é essa. A parte mais importante é vocês lerem o problema, entenderem o problema, buscar entender aqui quais são as informações que você precisa, quais são as incógnitas que você está buscando, né? Aonde que você quer chegar, tá? Depois você pensa nesses passos aqui e aí depois a gente transforma isso em um programa de computador, tá? Então vamos lá para o CodeBlocks agora. Vamos criar um projeto novo no CodeBlocks. Vou escolher aqui, ó, uma aplicação para o console, linguagem C. Vou chamar de equação. Vou dar um next, finish, abro o arquivo main. Deixa eu apagar esse hello world aqui. Beleza, vamos lá. Vamos voltar aqui e já vamos identificar quais foram as variáveis que a gente usou nessa nossa solução. Ó, eu vou precisar de A, B e C. Eu tenho um delta que eu utilizei aqui para calcular, né, o valor. E eu tenho x e o x'. Então essas foram as variáveis que eu utilizei. Neste caso aqui, todas podem assumir valores de ponto flutuante. Todas podem assumir valores reais. A gente não vai trabalhar só com inteiro aqui. Tá? Então eu já vou declarar essas variáveis lá no início do meu programa. Então vou fazer um float aqui. A, B, C, delta, x, x'. Pronto. Todas essas variáveis eu estou tirando lá daquela etapa do raciocínio. Eu preciso saber, né? Eu tenho que levantar aqui, ó, A, B e C. Eu tenho que levantar essas informações. Então eu vou pedir para o usuário me informar. Printf, informe o valor de A, scanf 1%f aqui, né, para a gente pegar um float e passa A. Beleza. Vamos fazer a mesma coisa para o B e a mesma coisa para o C. Então, B, C, leio a variável B, leio a variável C. Joia. Fiz a parte de leitura, então, dessas variáveis. Agora, o que a gente precisa fazer? Nós vamos agora testar, ó. Depois que a gente conhece esses valores, a gente testou para ver se é uma equação completa, uma equação do segundo grau completa. Olha, eu testei se A é diferente de zero, e B é diferente de zero, e C é diferente de zero. Como que eu faço isso na linguagem que eu estou utilizando? Se a gente pode colocar A diferente de zero, e B
é diferente de zero e C é diferente de zero. Se isso aqui for verdadeiro, então a gente vai resolver a equação. Se não, a gente já pode imprimir, né? Printf não é uma equação completa. Aqui eu estou fazendo sem acento, tá, pessoal? Só para não ter que usar o locale lá em cima, configurar caractere, configurar tipo de caractere, mexer com nada disso, não precisa, né? Não é o objetivo do exercício aqui. Depois, beleza, se não for, então a gente está imprimindo lá, já resolvi essa parte aqui também, mas aqui dentro, ó, se for uma equação do segundo grau completa, eu preciso calcular o meu delta. E o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então aqui dentro, nós vamos calcular o nosso delta. Então delta é igual b ao quadrado. B ao quadrado tem duas opções, né? Eu posso usar a função poll, lá da biblioteca math, ou eu posso fazer b vezes b, menos 4ac. Não tem como fazer assim, né? Ó, 4ac. Não pode fazer isso aqui, é 4 vezes a vezes c. Esse é o delta. Ó. Então a gente já calculou o nosso delta aqui também. E agora nós vamos entrar nessa parte. Ó. Eu vou testar se o delta é menor do que zero. Tá? Se ele for menor que zero, eu só vou imprimir que não há solução. Então, se o delta é menor que zero, printf não há solução. Beleza. Se não, eu ainda tenho que fazer um teste, né? Se não, se o delta é igual a zero, tem uma solução só, certo? Beleza, então vamos ver o que a gente fez. Ó. Se o delta for igual a zero, eu tenho que calcular o x. O x vai ser menos b sobre 2a. Não tem como. Então eu vou calcular o meu x aqui. Ó. X é igual a menos b. Como que eu vou fazer o meu menos b? Eu faço menos 1 vezes b. Vezes o valor que o cara digitou lá. Dividido por 2a. Então eu vou colocar isso aqui em parênteses aqui. Dividido por 2 vezes a. 2a não tem como. Joia, já tem o x. A gente pode imprimir. Printf solução. E vou pôr aqui 1%. .2f, para a gente formatar, né? Quero um float, mas eu quero ele só com duas casas decimais. E quem que é esse meu float? É o x. E aí a gente pode ir para a última opção, que a gente viu que eu não preciso nem testar, né? Já estou testando em cima se ele é menor que zero, se ele é igual a zero. Então se ele cair nesse else aqui, ele só pode ser maior do que zero. E aí eu tenho que calcular, então, as duas soluções aqui, ó, do jeito que eu fiz no else aqui. Calculo um x considerando o mais aqui, na raiz do delta, e um x' considerando o menos aqui na raiz do delta. Joia. O meu x, então, vai ser igual menos b, vou pôr menos 1 vezes b, mais raiz de delta. Então, mais... A raiz, a gente viu que a gente pode usar o sqrt da biblioteca math, mas aí eu tenho que incluir aqui em cima, ó, include math.h, e aí sim a gente pode usar aqui, ó, sqrt é a função, né, que retorna a raiz quadrada de um número, raiz quadrada do delta, sobre 2a. Então isso tudo aqui, ó, vou colocar mais um parênteses externo aqui, isso tudo dividido por 2 vezes a. Tá? E o x'? O x' é praticamente a mesma coisa, né? Então vou copiar aqui, chamei de x', vai ser menos b, só que aqui é menos
a raiz de delta sobre 2A. E no final eu posso imprimir essas soluções. Então, printf soluções, vou colocar %.2f e %.2f. Como eu coloquei dois parâmetros aqui, né? Depois da vírgula eu tenho que passar também dois argumentos, né? Então vai ser o x e o x'. Pronto. Estou mostrando o x e o x'. Pessoal, de acordo com a solução que a gente pensou, parece estar funcionando. Então agora a gente vai para uma quarta, a gente já fez a quarta etapa, que é a implementação, vamos para a última etapa, que é o teste. E como que eu vou fazer para testar isso? Primeiro deixa eu ver se está compilando, né? Vamos salvar aqui. Tá falando que está esperando um ponto e vírgula. Porque aqui tá faltando um parênteses, ó. Pronto. Vamos salvar. Mesma coisa. Então, pessoal, compilei o programa aqui. Vamos rodar. Bom, e para testar, eu vou pegar aqui, ó, o mesmo exemplo que ele usou no site, ó. Então, determinar a solução da equação. Aqui o A dele é 1, menos 1 e menos 12. Então, o A dele é 1, o B é menos 1 e menos 12. E ele me fala, ó, soluções 4 e menos 3. Vamos ver lá, 4 e menos 3. Vamos ver nesse site aqui se a gente encontra outros exemplos. Então, vamos pegar essa equação aqui, ó. 1, menos 5 e 6. Vamos colocar para rodar de novo nosso programinha. Menos 5 e 6. 1, menos 5, 6. 3 e 2. Vamos conferir aqui. 3 e 2. Ó. 3 para o x1, 2 para o x2. Tá? Então, aparentemente está funcionando. Faça um teste depois para outras opções, mas é um programa bem simples. Eu acredito que a gente não vai ter nenhuma surpresa aqui não. Pessoal, espero que ajude. Bom estudo para todos aí.